Glória a Deus. Santo tu és, Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Damos início a esse culto de louvores a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia, né? Louvando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele faz por nós. Então vamos iniciar cantando o hino 57. Hino 57. Pela letra dos hinos, nós já vamos sentindo o Senhor se achegar, o Senhor nos tocar, nos visitar. Pela letra de um hino, nós já vimos o Senhor libertar tantas pessoas. Então, aquele que canta, canta com alegria, aquele que canta com a certeza que o Senhor está recebendo o seu louvor, está recebendo a sua glória. Juntos, vamos louvar ao Senhor com o hino 315, 315, e canta com alegria, canta com a certeza que o Senhor está ouvindo o teu clamor. Aleluia, santo tu és, Deus.
e que por amor eterno se Aleluia, glória a Deus. Louvemos a Deus Pai eterno que deu-nos seu Filho Jesus. Esse é amor. Essa é a maior demonstração de amor que podemos imaginar. Um pai entregar o seu filho à morte por amor a uma humanidade caída, uma humanidade pecadora. Nós pudéssemos entender o tamanho desse sacrifício, nós não deixaríamos o adversário falar nos nossos ouvidos que nós não temos o merecimento, que nós não temos mais chance, porque nós fomos comprados a preço de sangue, um preço que custou muito alto, um preço que nada pode se pagar. Vamos cantar um hino para oração, hino 53, 53.
Bendito tu és. Verdade, vamos orar a Deus agora. São muitos os pedidos de orações. Nós não conseguimos ler todos na hora do culto, mas eu sempre acompanho um a um. Depois que acaba o culto, olho ali todos que pediram oração. Mas eu não acompanho, mas o Senhor, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus que Ele sabe de tudo. Ele acompanha tudo. Antes mesmo de você digitar aí, antes mesmo de você fazer o seu pedido, Ele já era conhecedor, Ele já sabia aquilo que você ia pedir. Até mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de pedir, até aqueles que nesse momento estão elevando o seu pensamento ao céu e clamando por si, clamando por pessoas, por amigos. Então, apresentamos todos esses nas mãos de Deus. Peço oração também vindo para cá. Essa semana, foi anteontem, eu acho. Nós tivemos a notícia que um grande irmão, amigo meu, companheiro de missões, nós já saímos para muitos lugares juntos em missão na obra de Deus, irmão Edilson, da CCB. Ele e a família, ele, a esposa e a filha. A filha dele é a melhor amiga da minha filha, a irmã Sarinha. Estão com Covid. E hoje de manhãzinho eu passei por lá para deixar um medicamento para a Flora, né? Porque Covid ele é muito imprevisível, né? Nós não sabemos o que ele vai causar. E como a esposa dele falou que estavam já atacando a flora intestinal, eu passei por lá de manhãzinha, deixei na caixinha de correio lá e vim para cá e prometi para ele que iria apresentar. Então peço oração pela Irmandade também, que ele seja representante de todos aqueles, né, que estão sofrendo com essa doença terrível. Mas nós cremos que todo o mal acontece para que a glória de Deus seja manifestada. Então nós cremos que o Senhor, Ele está tudo dentro dos planos dele. Quando achamos que está tudo de ponta cabeça, quando achamos que está tudo errado, é quando o Senhor está no controle de todas as coisas. Tá bom? Então oremos a Deus por aqueles que levam a obra de Deus, oramos pelas famílias enlutadas, aqueles que estão nos presídios, nas clínicas, aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos de Irmandade. Tem gente que fala para mim assim, Malaf, como é que você faz para orar? Como é que a gente faz para orar muito? Eu falo, irmãos, eu até ensinava alguns irmãos a fazer tópicos. Então, como que era tópicos? E você pode fazer isso na sua casa, tá? E você vai ver que eu duvido você conseguir fazer uma oraçãozinha ali de 5 ou 10 minutinhos. Porque você coloca assim, ó, minha casa, né? Então você vai orar pela sua casa, vai orar pela sua esposa, pelos seus filhos, por você, né? Aí você coloca familiares. Aí você vai orar por quem? Pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, né? Por aqueles que estão próximos. Você pode colocar parentela. Você vai orar por primos, tios, avós, né? Aí põe amigos, e aí vai vindo os amigos. E aí você pode orar pelo bairro, pela cidade, pela nação. Você pode orar pelos missionários. Aí você colocando missionários, aí você vai apresentar toda a obra de Deus pela igreja. Verdade. A oração é a forma mais rápida de você viajar o mundo. É a forma mais rápida. Porque enquanto o seu joelho está prostrando aqui, enquanto você está orando pela Índia, por exemplo, creia que você está orando aqui, mas os anjos estão lá recolhendo, estão lá curando, estão lá consolando aqueles que necessitam por causa da sua oração. Creia que a oração tem poder. Creia que você pede e acredite que você já recebeu. É assim que funciona a oração. Confiança, relacionamento. Para que você tenha confiança, você precisa gerar um relacionamento. E para que venha gerar relacionamento,
Você tem que ter tempo junto. Então, tira um tempo para o Senhor, para criar relacionamento com o Senhor. Todos juntos, numa só fé, numa só oração, buscamos a face e a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, ó Deus. Aleluia, Deus Pai. Aleluia, Deus vivente e justo. Glórias, glórias a ti, bom Deus, aleluia, aleluia, santo tu és, aleluia. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai Celeste que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, os nossos pensamentos se elevam a ti, Deus, para te louvar, te engrandecemos, te adoramos, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, por tudo que o Senhor é. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bom. Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor nos ama. Mesmo nós não temos merecimento, mas o Senhor nos ama. E Senhor, e se há alguém que duvida disso, Senhor, prova para esse filho teu, para essa filha tua, Senhor, que tu a ama, que tu o ama, Senhor. Dá um abraço, tira toda a amargura, tira toda a tristeza, tira toda a dor, Senhor. Pega no colo, Deus vivente santo, desce com o seu bálsamo consolador. Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos que Tu és um Deus onipotente, onisciente, Deus vivente e justo. Tu és um Deus onipresente, porque em todos os lugares o Senhor habita. Deus Pai Todo-Poderoso e Santo, vá ao encontro do Teu povo, Senhor. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Perdoa tudo aquilo que fazemos que não é do Teu agrado. Perdoa nós. Como loucos agimos diante de Ti. Somos falhos, somos carne, somos homens sujeitos aos mesmos erros. Deus Pai, perdoa o nosso hábito de julgar. Quando julgamos um pela aparência ou pela religião, julgamos os seres humanos, Senhor, apontamos uns aos outros. Aleluia! A criatura, Senhor, aleluia, apontando para outra criatura. Esquecemos do Criador. Esquecemos, Senhor, que quando apontamos para o nosso irmão, estamos apontando por uma criação que provém de Ti. E quando, Senhor, fazemos isso, ó Pai, aleluia santo, pecamos contra Ti, ó Deus, que é o Criador de todas as coisas. Perdoa nós. Nos faça ter mais amor diante de um mundo corrompido. Nos faça amarmos mais uns aos outros, ajudarmos mais, Senhor, aleluia. Mesmo, Senhor, com condições baixas, nos ensina a cuidarmos uns dos outros. Nos ensina a trabalharmos na Tua obra. O Senhor disse que a seara era grande, mas os obreiros eram poucos. Mas o Senhor disse para que nós orássemos e pedíssemos que o Senhor mandasse mais obreiros. Ah, Senhor, nós te clamamos, Senhor, levanta o teu povo na face da terra, para que possam anunciar a tua palavra, para que possam, Senhor, anunciar nos quatro cantos dessa terra, para que então, Senhor, o Senhor possa voltar, o Senhor possa nos levar, para que o Senhor acabe com tudo isso, Senhor, nos leve para o teu reino de glória, aonde não tem tristeza, não tem dor, onde habitaremos contigo para a eternidade, onde teremos a felicidade plena, Senhor, a paz que aguardamos. Senhor, amado e justo, não permita que o teu povo venha perder a esperança. Não permita que o teu povo venha trocar os prazeres do céu, da salvação, pelos prazeres dessa terra. Não permita que o nosso coração, Senhor, venha estar em ajuntar tesouros na terra, mas que possamos estar voltados para o teu reino, ajuntando tesouros no céu, construindo o nosso lar, a nossa pátria, porque a nossa pátria não está na terra, Senhor. A nossa pátria está no céu, ó Deus. Pai Celeste e Justo, nós te apresentamos nas tuas mãos esse culto,
seja conosco, visita nós. Deus Pai, toma, Senhor, esse culto nas tuas mãos, que o Senhor seja o condutor. Aleluia, que nós sejamos simplesmente um mensageiro, Senhor, mas queremos ouvir palavras de vida eterna, queremos ouvir palavras que vêm do alto, palavras de salvação, palavras que tirarão as nossas dores, que tirarão as nossas angústias, palavras que curam, palavras que trazem libertação e salvação. Senhor amado e santo, desce com poder e glória, visita a tua igreja, onde quer que esteja, seja no hospital, Senhor, seja nas suas casas, Senhor, não importa, no seu trabalho, onde estiver um servo ou uma serva tua, ouvindo a tua palavra, ouvindo o nosso clamor, Senhor, Deus Pai Celeste, visita por caridade, Senhor, enche do teu Espírito Santo, derrama o teu poder, reveste-nos das armaduras celestiais, ó Pai. Deus vivente e justo, te apresentamos nas tuas mãos as famílias enlutadas, todo pedido de oração, Senhor. Te apresentamos, ó Deus. Cada pedido que é feito, seja pela internet, pelo aplicativo, seja pelo telefone, pelo WhatsApp, seja em pensamento, Senhor. Como nós falamos, tu és um Deus onisciente, tu conheces todas as coisas. Sonda os corações quebrantados, corações contristados, Senhor. E Deus vivente e justo, aleluia, derrama aquilo, Senhor, que é para completar a felicidade, derrama aquilo que é para libertação, Senhor, derrama aquilo que é para salvação, Pai. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Tua misericórdia. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor mais uma vez enviará a Tua palavra e falará com cada um de nós, Senhor. Senhor, toma o Teu povo, liberta, Senhor, por caridade. Toma, Deus vivente e santo, as nossas famílias, nossas esposas, os esposos. Toma, Senhor, os nossos filhos nas Tuas mãos, nos ensina a ser melhores pais, nos ensina a dar atenção, Senhor, para a nossa casa, Senhor, que adianta ganhar um mundo, mas perder a Tua casa. Senhor amado e justo, nos ensina, Senhor, a cuidar daqueles que são nossos, ao nosso primeiro ministério, que é o nosso lar. Nos ensina a cuidar, Senhor, nos ensina, Pai, nos dá estratégia para que venham Te adorar, que venham, Senhor, Te amar, assim como nós Te amamos. Deus Pai poderoso e santo, nos ensina, porque precisamos da Tua sabedoria. A Tua palavra diz que a sabedoria do homem é loucura para Ti. Somos loucos diante de Ti. Então nos ensina, Pai, nos ensina por caridade. Te clamamos, Senhor, Te rogamos que o Senhor mais uma vez fale com a Tua igreja. Pai, toma, Senhor, nas Tuas mãos todos aqueles que necessitam, todos aqueles que estão enfermos, que estão nos presídios, nos orfanatos ou nos asilos, aqueles que estão na rua, Senhor, nesse momento de frio. Senhor, aqueles que são escravos das drogas, Senhor, são escravos de alguma coisa. Senhor, amado e santo, liberta por caridade. Deus Pai Todo-Poderoso e Santo, Te apresentamos, Senhor, cada pedido. Te apresento o irmão Edilson, Senhor, e a Tua família, a irmã Sandra, a Sarinha. Senhor, que eles sejam representantes de todos aqueles que possuem uma enfermidade em casa. Senhor, amado e santo, envia os Teus anjos lá, Senhor. Nós cremos na medicina, cremos que o Senhor deixou todas as coisas e não estamos tentando o Teu nome, Senhor, mas estamos, Senhor, seguindo aquilo que foi nos ensinado. Já procuraram um médico, Senhor, já estão tomando os medicamentos, mas Deus vivente e santo, nós cremos, Senhor, que até o medicamento, ó Senhor, ele precisa da Tua permissão, ele precisa da Tua bênção para que possa, Senhor, fazer o efeito. Senhor, toma, Senhor, a família, toma, Deus vivente e justo, por caridade. Senhor, seja com os Teus filhos, seja com os Teus servos, Senhor, seja, Deus, com a Tua casa, com a casa de todo o Teu povo. Acampe os Teus anjos, Senhor, de misericórdia. Senhor, manda embora tudo que não Te pertence, tudo aquilo que não é da Tua vontade. Manda embora, mas derrama, Senhor, misericórdia. Senhor, acampa os Teus
teus anjos, Senhor, faz uma faxina, uma limpeza, toda enfermidade, toda tristeza, Senhor, tudo que não te pertence, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sai agora, Pai. Deus Pai poderoso, santo, já te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração. Nós cremos que o Senhor, aleluia, santo, ouve o nosso clamor. Assim, Senhor, te apresentamos, ó Pai, os restantes dos hinos que serão entoados. Senhor amado e santo, recebe, porque é para ti. Assim te pedimos por tudo, não em nosso nome, nem que haja em nós algum merecimento, mas em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia. Santo tu és. Aleluia. Vai dando esse tempinho, a rinite vai virando. Irmãos, vamos cantar mais um hino. Só passando alguns anúncios. Mesa do Amor, tá? Para quem não sabe o que é Mesa do Amor, nós temos aqui na igreja ali uma mesinha onde as pessoas, os irmãos, os servos de Deus, conforme vão vindo, vão repartindo aquilo que tem em casa. Um arroz, um feijão, para que possamos então ajudar os filhos de Deus, né? Ajudar aqueles que necessitam. Então continuo pedindo a ajuda dos irmãos, das irmãs, aqueles que sentirem, de trazer algum alimento, alguma roupa nesse frio agora. Nós vamos precisar de bastante cobertor. Aquele que tiver um cobertor em casa, que você vê que dá para repartir, irmandade, ajuda nós, ajuda aqueles que necessitam. Porque o frio nas ruas também é grande. E já teve alguns anos aí vemos muito casos de pessoas morrerem congeladas. Então, vamos ajudar na obra de Deus, né? As ofertas, ajuda-nos com aquilo que o Senhor colocar no teu coração, né? Aqui ninguém é obrigado a nada, ninguém não é cobrado nada, é aquilo que o Senhor fizer você sentir, tá bom? Então, faça aquilo que o Senhor colocar no teu coração e o Senhor irá prosperar na tua vida. Vamos cantar o hino 287, 287. E o Senhor enviará a tua palavra.
Verdade. As terras já estão brancas e prontas para ceifar. Que todos nós possamos estar com a terra preparada, que somos nós, né? O nosso coração. Que possamos estar preparados para receber a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco? Verdade, vamos abrir. Livro de Apocalipse. Vou falar Apocalipse, todo mundo fala, já fica tenso, né? Fala, misericórdia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4. Aleluia, santo tu és. Apocalipse é um livro maravilhoso, irmão. Livro maravilhoso. Apocalipse, ele vai falar... Tem muita gente que fala assim, Apocalipse é as coisas ruins, né? Vão ter aqueles bichos lá em Apocalipse. Apocalipse ele é muito simbólico. Ele é um livro que foi dado... aqui em Apocalipse 1, diz, né? Tem gente que fala assim, você precisa estudar muito Apocalipse para estudar, ou para entender. A palavra de Deus não diz que Apocalipse foi escrito para os estudiosos. Não diz. Aqui diz, no capítulo 1, verso 1, não é a palavra ainda, tá? Mas diz assim, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, Apocalipse não foi escrito para os estudiosos. Apocalipse foi escrito para os servos. Agora nós precisamos entender se eu sou servo, se você é serva de Deus. Porque o servo, ele tem uma característica. O servo é aquele que obedece. O servo é aquele que segue. O servo é o que está junto. Então, para eles foi escrito Apocalipse. Apocalipse vai falar da personalidade de Jesus Cristo. Né? Do seu poder. Do seu ministério. Apocalipse vai falar disso. Eu tenho medo de Apocalipse. Livro da revelação dos últimos dias, né? Façamos a leitura então. Apocalipse 4. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante à esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao centro de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante ao touro. O terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor
e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honras e ações de graça ao redor que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo tu és. Aleluia, Senhor. Aleluia. Verdade, estejamos atentos com aquilo que o Senhor vai falar conosco hoje, estejamos atentos por aquilo que o Senhor vai falar pela sua palavra, estejamos atentos porque estamos vivendo em tempos terríveis, estamos vivendo em tempos de sofrimento, estamos vivendo em tempo em que o povo de Deus clama por misericórdia, em que o povo de Deus clama por socorro, mas a palavra de Deus diz que todo mal acontece para que a glória de Deus seja manifestada. Tudo isso que tem acontecido, ele tem um propósito. Tudo isso que está na sua vida, tudo isso que se levantou, se levanta para um propósito de Deus. Nada é por acaso. Nada do que acontece aconteceu por acaso, mas tudo está diante de Deus, tudo faz parte dos teus planos, para nós, para aqueles que vivem de acordo à sua palavra, de acordo aos seus conselhos. Não há o que se preocupar, não há o que temer, porque caminhamos com o Senhor de asas abertas, nos protegendo, nos cercando, nos guardando, sabendo até onde suportamos a nossa prova, até onde o nosso ombro aguenta carregar a nossa cruz. Mas o que cada um tem que passar, vai passar. Apocalipse, escrito por João. João basicamente escreveu Apocalipse em 94 ou em 95 depois de Cristo, né? João está na ilha de Patmos, uma ilha que servia de prisão, uma prisão política. João está ali, aguardando uma manifestação do Senhor, ou talvez aguardando simplesmente a morte, aguardando o seu dia. João, homem, muita gente fala de João e fala: João, o evangelho do amor. Mas João nem sempre foi amoroso. João ganhou o apelido do próprio Senhor, do próprio Jesus, de Boanerges. Boanerges significa filho do trovão, porque João era impulsivo. João era um homem impulsivo, um homem, em algum determinado momento, algumas pessoas negaram que o Senhor colhesse milho. E João olhou para Jesus, para o Senhor, e falou assim: Senhor, quer que oramos a Deus para que o Senhor desça com fogo do céu e consuma esse povo? João era terrível, homem impulsivo, queria a vingança no momento, naquela hora, a vingança com as próprias mãos. Mas não há coração o qual o Senhor não saiba quebrantar. Não há coração
Não há temperamento, não há personalidade que o Senhor não saiba lidar, que o Senhor consiga transformar. Porque às vezes falamos assim: não, eu nasci assim, eu sou desse jeito, eu vou ser assim para sempre. Não, meu irmão, minha irmã, quando nós nos colocamos na mão do Senhor, o Senhor sabe como trabalhar, o Senhor sabe como acabar com a nossa ansiedade, o Senhor sabe como acabar com o nosso egoísmo, com o nosso ego, com o nosso rancor. O Senhor sabe como acabar com a nossa inveja. O Senhor sabe quando acabar com a nossa violência, com a nossa agressividade. O Senhor sabe como nos deixar manso. Esse João agora na ilha de Pátimos, ele ouve uma voz. E aqui no capítulo 1, nós vamos ver que ele ouve uma voz e ele se vira para ouvir, para ver de quem era a voz. Mas aqui no capítulo 4, a segunda visão de João. E João nesse momento diz aqui, depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta no céu. E a primeira voz que eu vi, lá do capítulo 1. Agora, aquela voz não falou mais de trás dele. João não olhou atrás para ver a voz. Agora aquela voz fala do alto. João olha e olha no alto uma porta aberta. E aquela voz diz assim para João: sobe aqui, que te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Porque agora o Senhor não estava falando do presente, o Senhor iria falar do futuro. E para falar do futuro, o Senhor escolheu um lugar diferente. O Senhor não estava mais de trás de João, mas disse: João, sobe para cá, sobe para o meu reino, sobe para a minha glória, sobe aqui que eu vou te mostrar o que há de acontecer. Minha irmã, meu irmão, você acha que o Senhor não conhece a tua vida? Você acha que o Senhor não conhece o que tem acontecido, o que já aconteceu, o que tem acontecido? Você acha que o Senhor não é o dono do futuro? O Senhor não conhece aquilo que há de acontecer amanhã? O Senhor não conhece aquilo que há de acontecer na minha vida, na sua vida, na vida da nossa nação, na vida deste mundo? Tudo está patente aos teus olhos, nada passa despercebido do Senhor, tudo Ele conhece. Tudo Ele conhece. Se tudo Ele conhece, qual o motivo da nossa preocupação? Por que nós nos preocupamos tanto? Pela falta de fé. As nossas atitudes desmentem aquilo que a nossa boca fala. Dizemos que cremos num Deus Todo-Poderoso, mas duvidamos do teu poder. Dizemos que cremos num Deus onisciente que sabe de todas as coisas. E muitas vezes fazemos coisas fora da igreja achando que Deus não está vendo, não está presente porque Ele é onipresente. E acreditamos que Ele não está olhando para a nossa prova, não está olhando para a nossa luta. Desacreditamos do Senhor o tempo todo. Mas dizemos que somos cristãos. Dizemos que servimos ao Senhor. Entende a nossa fragilidade. Entende como somos fracos. Entende o porquê que precisamos estar o tempo todo aos teus pés, clamando, rogando. Por isso que mesmo o Senhor, sendo Deus, mas esteve nessa terra, não teve por usurpação ser como Deus, mas deixou o seu reino, assumiu o corpo de homem, e mesmo tendo o corpo de homem, toda a sabedoria, todo o poder estava nas tuas mãos, abandonou os seus poderes, se esvaziou de si mesmo, se humilhando para estar diante do Pai como servo, nos dando exemplo. Assim devíamos ser, assim temos que ser. Você não tem comando sobre a sua vida. Se até hoje você tem achado
que o comando está nas tuas mãos, hoje o Senhor vem pela palavra te dizer: você não comanda a tua vida. Se você quiser comandar a tua vida, ela vai de mal a pior. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, entrega os teus caminhos, peça para que Ele abra as portas que precisam ser abertas, mas que Ele feche as portas que precisam ser fechadas, e que você esteja preparado ou preparada para aceitar a tua vontade. Quando entregamos algo nas mãos de Deus, a primeira ação é tirar a nossa. Senão parece aquele negócio que você entrega, mas está segurando ainda. Quando você entrega, você tira a sua. Ele opera. Ele faz o que ele quiser fazer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. O trono representa governo, autoridade. O Senhor estava mostrando para João: eu tenho autoridade, eu tenho poder, foi-me dado o poder sobre o céu, a terra e o que há debaixo da terra. Foi-me dado o poder sobre tudo, João. Tudo está nas minhas mãos. Servimos a um Senhor que está tudo. Não há o que o Senhor não possa operar. Ah, mas a medicina deu como perdido, a medicina já desenganou. Filho, filha, se não for o momento, se não for a hora, se não for da vontade do Senhor, o Senhor confunde a medicina, o Senhor confunde a ciência, mas Ele faz aquilo que está diante de agrado aos teus olhos. Mas é Ele. Ah, mas se eu orar ao Senhor, o Senhor vai libertar? Não sabemos. Não sei. Não somos nós que determinamos o que o Senhor faz ou não. É Ele. E é difícil nós entendermos isso. É difícil nós entendermos que o comando está nas mãos dEle e deixarmos isso para Ele. Verso 3. E o que estava sentado tinha aparência semelhante a de uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante a esmeralda. A pedra de jaspe, ela é branca, né? Então, que João está tentando descrever, e quando João está usando essas palavras, João tem em vista aquilo que ele tinha de conhecimento. Aquele que tinha de conhecimento. Mesma coisa quando, imagine, naquela época alguém mostra um helicóptero. O Senhor mostra um helicóptero no futuro. Como é que ele vai tentar expressar? Ah, sei lá, parecia uma libélula. Ele vai tentar criar alguma coisa das coisas que ele vive, porque ele não tem entendimento. João está tentando definir para nós, mostrar para a igreja a sua aparência de acordo com aquilo que as pessoas conheciam. Então João está dizendo assim, ó, as suas vestes eram brancas, eram puras, a sua aparência era de pureza, a sua aparência era de santidade, porque o Senhor é santo. Mas ao mesmo tempo ele diz também que aqui é jaspe e sardônio. Sardônio, ele é mais avermelhado, marrom avermelhado, que representa o juízo de Deus. Porque nós temos a salvação, mas nós também temos o juízo. E aqui diz que em volta do Senhor, em volta do trono havia um arco-íris. O arco-íris representa a fidelidade, a aliança. Lá em Gênesis 9, acho que capítulo 9, verso 13, se não me engano, quando Noé sai da arca, Deus faz uma promessa para Noé. Fala: Noé, eu prometo, nunca mais destruirei a terra, nunca mais destruirei o povo, até o juízo, é lógico, nunca mais. E eu faço uma promessa, e para isso eu deixo um sinal, e deixo um arco-íris no céu.
Aquele arco-íris representava a fidelidade, a aliança que Deus tinha com o povo de Deus. Meu servo, minha serva, o Senhor nos diz. Ele tem aliança com aqueles que o servem. Ele tem aliança, ele cuida. Ele prometeu pela tua palavra que nos guardaria de dia e de noite. Ele prometeu pela tua palavra que mesmo que o mal nos alcançasse, nós não sentiríamos, nós teríamos paz, nós teríamos uma felicidade que o mundo não explica. Meu servo, minha serva, creia nessa palavra, creia que o Senhor é contigo, creia que o Senhor está na sua vida, mesmo parecendo que está tudo de ponta cabeça. A aliança já foi feita, não há como mudar, não há como o teu adversário te arrancar isso, porque o preço que você custou foi alto. O adversário pode lutar, o adversário pode aquecer a fornalha 7 vezes. Eu envio o meu anjo, eu envio o Senhor vem pessoalmente, o Senhor guarda o teu povo, mas como diz a tua palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Creiamos que o Senhor é o nosso Deus. Creiamos que o Senhor é o Senhor de aliança. É o Senhor que nunca deixa de cumprir aquilo que Ele nos promete. E aqui diz também que ao redor do trono também havia 24 tronos, e vinha sentados sobre o trono 24 anciãos vestidos de branco, e tinham na sua cabeça coroas de ouro. Os 24 tronos, os 24 representam a igreja de Deus na sua totalidade. 12 patriarcas, 12 discípulos, ajuntando os 24 anciãos, representa a igreja na sua totalidade, desde a criação do mundo até o fim do mundo, ajuntado a igreja agora coroada, entronada, vitoriosa, para aqueles que foram fiéis ao Senhor, aqueles que mantiveram a sua aliança, mantiveram a sua fidelidade, aqueles que por onde o Senhor andava, acompanhava o Senhor por onde quer que fosse. Esses 24 tronos, esses 24 anciãos, representa a igreja já vitoriosa, o lugar que eu e você iremos se assentar, porque cada um de nós será coroado com uma coroa de ouro, como vitoriosos que eu e vocês seremos. Aqui o Senhor está mostrando para João, está vendo tudo isso que vocês estão passando? Tem um propósito, está vendo tudo isso que o adversário tem se levantado? É porque ele sabe, João, que cada um de vocês sentará num trono de vestes brancas, mostrando a nossa pureza, um corpo glorificado, um corpo transformado, receberão na sua cabeça, um a um, coroado pelo Senhor, diante do Pai. Olha, Pai, esse aqui é o teu servo fulano de tal, ele foi fiel, ela foi fiel à tua palavra, está aqui, Pai, coroado, vai lá, entra para o nosso reino de glória. Irmão, minha irmã, se você pudesse entender essa palavra, se você está na comunhão, se você está sentindo que Deus quer falar contigo, pode vir prova, pode vir luta, o adversário pode se levantar da forma que for, a enfermidade pode te ferir a carne, pode te fazer sofrer nessa carne, mas o adversário não arranca aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que o Senhor traçou para a nossa vida. Santo Deus. Não tem. O adversário pode se ir andar para um lado, se ir andar para o outro, pode tentar nos desanimar. E podemos às vezes desanimar, mas ele não vai arrancar aquilo que o Senhor nos prometeu. Aleluia!
A palavra coroa se não me engano, trono, na Bíblia inteira, aparece, se não me engano, 72 vezes. 72 vezes. Onde 42 vezes é só no livro do Apocalipse. Onde 12 vezes é só no capítulo 4. Para nós entendermos que aqui o Senhor está mostrando a sua majestade. A palavra coroa que o Senhor e João usa. Não sabemos porquê, eu acredito, João, por mais que seja grego, judeu, escreve Apocalipse em grego. Eu acredito que era para ter maior alcance da sua palavra. Mas a palavra coroa de ouro, né, que nós lemos aqui, é Stefanos, que significa literalmente coroa da vitória. Lá que Tiago 1,12 vai dizer a coroa da vitória. É essa que está preparado para mim e para você. Verso 5. Vamos correr que o horário está indo. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são aqueles... Só ver se eu acho aqui. São aqueles aqui, ó. Isaías 11 diz, ó, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vamos contar aqui, ó. Espírito do Senhor, Espírito da sabedoria, Espírito da inteligência, Espírito do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor. Os 7 Espíritos do Senhor são as 7 características que o Espírito Santo possui. Aquele que cada um de nós devemos ter. Porque o Senhor, quando Ele derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, e o Espírito Santo é algo que Ele não acaba, Ele só completa cada vez mais e mais. Cada vez que eu vou liberando espaço dentro de mim, o Senhor vai completando aquele espaço com o Teu Espírito Santo. E eu vou ganhando essas propriedades de um filho legítimo, de um herdeiro, de um sacerdote. Aquilo que todo cristão deve alcançar. Também havia diante dele, do trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal ao redor do trono, um ao centro de cada lado. 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eu vou terminar aqui porque eu vou explicar isso tudo. O primeiro ser era semelhante a um leão, segundo... Vamos parar aqui, para a gente entender, para falar um por um, senão para a gente poder explicar direitinho. Eu quero que cada um grave essa palavra dentro do coração. Ó, o primeiro era semelhante a um leão. E aí vai dizer também que cada um desses 4... eles possuíam também 6 asas. Então vamos imaginar a semelhança de um leão com 6 asas. Isaías 6, ou Ezequiel 1, vai dizer que também tiveram a mesma visão, a visão do trono de Deus. E enxergaram também esses seres que estavam diante de Deus. E eles dizem que eram os querubins. Então, quem são esses seres dessas aparências? São os querubins. Os querubins, eles possuem essa aparência. Eles estão diante de Deus. Diante de Deus, a palavra de Deus diz que eles possuem 3 pares de asa. Com uma delas, ele tampa o teu rosto. Porque a palavra de Deus diz que não há aquele que possa olhar para o Senhor pela sua santidade, pela sua pureza. Não há quem possa olhar diretamente para o Senhor e continuar vivo. Os querubins com 3 pares de asa ficam diante do Senhor. Um par de asas eles tampam a face. O outro par de asa eles tampam os pés.
Vamos imaginar, a asa ao tampar, né, uma asa é grande, então ela tampa não só os pés, mas toda a parte inferior. Porque era uma questão de respeito, uma questão de se prostrar, se mostrar, que tirar a sua natureza, deixar apagar a sua natureza, mostrando que a grandeza é toda para o Pai. Há muitos anos atrás, principalmente nessa época, as mulheres cobriam até mesmo os pés, cobriam a sua nudeza. Da mesma forma, os homens, aí com os tempos, foram mudando, mas no princípio se cobriam. Os querubins se cobrem diante do Pai. E com o último par de asa, eles voam. E a palavra de Deus diz que cada vez que eles batem as asas, eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia! O Senhor, a palavra de Deus está dizendo, quando Ele diz a primeira vez Santo, Ele está fazendo uma afirmação. Quando Ele diz Santo, Santo, Ele está dizendo, olha, o Senhor, Ele está afirmando que o Senhor é santo. Mas quando Ele diz Santo, 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 Ele está dizendo, Deus, Ele é santo por completo, na sua totalidade. Não há nada, não há uma molécula, não há nada do Senhor que não produza santidade. Não há como o Senhor se revelar para a humanidade diante de tudo isso que está acontecendo, diante desse pecado que habita em nós. Por isso que o Senhor está encoberto, por isso que Jesus Cristo está por nós, batalhando, defendendo, clamando, pedindo. Por isso que o Espírito Santo tem caminhado pelo mundo, dizendo, acordem, acordem, olhem, se arrependam, vejam os pecados, reconheçam os pecados próprios. Porque o dia que o Senhor se revelar, o dia que o Senhor aparecer para todos nós, a palavra de Deus diz que Ele é tão santo, mas tão santo, que Ele destruirá todos com a sua presença. Qualquer vestígio de pecado será destruído pela sua presença. Entende isso? E aqui diz que o primeiro tem semelhança de um leão. O Evangelho de Mateus diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. O Evangelho de Mateus mostra Jesus como aquele que é rei, aquele que comanda, mostra o poder da sua palavra. Assim como o leão é representante do rei do mundo animal. O próximo aqui nós lemos, primeiro leão, o segundo semelhante a um touro. O touro, o novilho, o cordeiro. E aí nós temos o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como o cordeiro, o novilho que arranca o pecado do mundo. Aquele que por nós veio, que por nós se entregou em sacrifício, recebendo de si toda a ira do Pai. Porque não ache que o nosso pecado foi unicamente apagado, foi encoberto sem preço nenhum, não. Alguém pagou por esse pecado, alguém sofreu por esse pecado, e não era somente o sofrimento carnal, não. Jesus naquela cruz, Ele recebe do Pai toda a ira, toda a ira guardada por um pecado antes da cruz e pós a cruz.
Porque a Bíblia, o Calvário, ele não completa a obra unicamente daqui dos pecados que haviam cometidos, mas o Calvário está nos reguardando dos pecados que as nações ainda haveriam de cometer. Tudo isso, a palavra de Deus diz que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Jesus Cristo recebe agora todo o pecado sobre seu corpo. Deus então se afasta do Filho, vira a tua face, a ponto do Senhor dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento o cordão umbilical era quebrado, o cordão era cortado, o Senhor recebia carga, recebia todo no seu peito, no seu corpo, toda a ira do Senhor derramada em um único homem, por amor a mim, por amor a ti, por aquilo que você fez, por aquilo que você havia de fazer, todo o pecado pago naquele momento, todo o amor demonstrado em um único ato de sacrifício. Ele é o cordeiro que leva o pecado do mundo, é a representação desse novilho diante do Senhor. Aleluia. Aqui diz que o terceiro animal tinha um rosto de um homem. E o homem, nós pensamos no ser racional, né? No ser racional. O Evangelho de Lucas fala do homem perfeito. Jesus sendo o homem perfeito, a natureza perfeita, a criação perfeita. A imagem e semelhança de Deus, que assim deveríamos ser. Esse querubim representa a criação de Deus na sua perfeita harmonia diante do Pai, feito para adorar, feito para se prostrar. Não foi feito para julgar, não foi feito para o conflito, foi feito para amar, foi feito para estar diante do Pai, aleluia, mostrando que o reconhecimento da sua incapacidade, dentro do reconhecimento da sua de estar prostrado diante de Deus, da sua humilhação, e ao mesmo tempo dizendo: Santo, Santo é esse Deus Todo-Poderoso. Fomos feitos para adoração, então faça aquilo que você fez, foi feito, é criado para fazer. Está na prova, louve, está na luta, louve, está na bênção, louve, porque nós fomos feitos para adorar. E o quarto, semelhante, uma águia voando. Uma águia voando. O Evangelho de João fala do Jesus que do céu desceu e ao céu subiu, assim como uma águia que vem e volta ao céu. Assim como uma águia na sua velocidade, na sua agilidade, assim é o Senhor diante de nós. Parece que está demorando, parece que estamos esquecidos, mas o Senhor, Ele é ágil, o Senhor é rápido, o Senhor é veloz. Daniel, a palavra de Deus diz que enquanto ele orava, ele nem tinha terminado a oração, o anjo se apareceu diante dele e diz: Daniel, desde que colocasse, presta atenção nisso, desde que colocasse o teu coração
colocaste no teu coração em fazer a vontade do Senhor, em obedecer a tua palavra, as tuas orações têm sido ouvidas. Perceba que as orações de Daniel só passou a ser ouvida após um ponto, quando no seu coração teve o desejo de obedecer e cumprir. E o anjo ainda diz: eu estou aqui por causa da tua oração. Creia que as suas orações têm sido ouvidas, mas peça ao Senhor o desejo de cumprir a tua vontade, o desejo de cumprir o teu querer, o desejo de ser um filho, um servo obediente, uma serva obediente. Os 4 seres viventes tinham asas, cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansavam nem de dia nem de noite. A quantidade de olhos representava, quando ele diz de por dentro e por fora, o Senhor está dizendo assim: Deus é um Deus que vê tudo. Ele olha para tudo. Ele está em todo lugar. E a palavra de Deus diz, é clara quando ele diz, ele não descansa nunca, nem de dia nem de noite. Eles diziam: Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória e honra, ações de graça, e aos que estavam assentados sobre o trono, ao que vivem para todo sempre, os 24 anciões prostravam diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre. Eles lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor nosso Deus de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Mesmo a igreja glorificada, entronada, coroada, se prostram diante do Senhor, tiram as suas coroas, colocam diante do Senhor, dizendo: Senhor, nós vencemos o mundo, mas toda a honra, toda a glória a ti pertence. Nós não temos merecimento nenhum. O irmão Rafa, irmão Rodrigo, irmão N, toda a irmandade, nós não temos merecimento nenhum. Miserável homem que somos. Mas criamos. Pelo poder dessa palavra, creia. Tudo isso se levantou na minha vida, na sua vida, por um propósito. O Senhor, aleluia, santa, o Senhor tem tudo nas suas mãos. Sejamos fiéis, tenhamos a nossa fidelidade com Deus, tenhamos a nossa aliança intacta com Deus, porque o entronamento, a coroação já está preparada, é fato, é certeza, e o teu adversário não pode tirar isso. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus e cantar mais um hino para louvar o nosso Senhor. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor, nosso eterno Deus, bom Pai Celeste. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te engrandecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, aleluia, por esse culto, porque sentimos a Tua presença, porque sabemos que o Senhor está presente na sua vida, na nossa vida. Te damos graças por essa palavra gloriosa, Senhor, Deus vivente e justo. Nós te pedimos assim, Senhor, grava ela nas tábuas de carne do nosso coração. Permita, Senhor, que toda vez que a prova se levantar, toda vez que a tristeza, a amargura, a
a depressão quiser nos tomar, quiser tomar o teu povo, Senhor, que possamos lembrar da tua palavra, que possamos lembrar da sua majestade, do teu poder, Senhor, que possamos nos lembrar, ó Deus vivente e justo, que a nossa coroa, o nosso trono está preparado, que o adversário não tem poder sobre nós, e o adversário não pode nos tirar essa certeza, o adversário pode lutar, pode sapatear, mas a vitória já é nossa, a perdição já é dele, o Senhor estará conosco até os últimos dias, até os confins dessa terra, o Senhor nos acompanhará, o Senhor nos guardará, os teus anjos estarão a nos proteger, seja com o teu povo, Senhor, traz luz da sabedoria da tua palavra, traz entendimento para que o teu povo saiba como andar, como caminhar, como agir na face da terra. Permita, Senhor, que não venham ficar confundidos nem envergonhados, mas que sejam animados pela tua palavra, animados pelo teu poder, Deus vivente, revestidos pelo poder do alto. Assim, Senhor, te pedimos, dai-nos mais um hino para te louvarmos e te adorarmos. Guarda, Senhor, os que vão mais perto, aos que vão mais longe, nos proteja, nos guarda, Senhor, se não nos vermos nesse mundo, que possamos nos reencontrar no teu reino de glória ao teu lado. Assim, Senhor, te louvamos por tudo, não em nosso nome, mas em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és. Vamos louvar a Deus com o hino 345. 345. Aleluia.
Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Sejamos firmes no Senhor, irmã. Sejamos firmes que o Senhor vai nos entregar aquilo que Ele nos prometeu. Mãozinhas para cá. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o conselho da Tua palavra, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, que a certeza da vida eterna, a fé, esteja para sempre conosco, para toda a eternidade. Deus seja louvado. Amém. Bondade, Deus abençoe a todos. Fica o convite para o Clamor na Madrugada, tá? De toda segunda para terça, quarta para quinta e sexta para sábado. Começa às 15 para as 3 da manhã até às 4. Estamos lá reunidos, orando e clamando ao nosso Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz de Deus.